Matrix não foi apenas um filme, foi uma revolução, uma detonação cinematográfica que dobrou a realidade, redefiniu a ação e alterou a trajetória da narrativa moderna. Mas por trás dos elegantes casacos de couro, da chuva de código verde e dos icônicos tiros em bullet time, havia algo mais, algo que o público não deveria ver. Há décadas, fãs se perguntam o que se passou por trás dos cenários em Sydney. Que verdades Keanu Reeves guardou para si como o messias relutante de uma geração? E por que, depois de anos de silêncio, ele finalmente decidiu compartilhar sua perspectiva? Porque às vezes, as revelações mais importantes não vêm quando as câmeras estão gravando. Elas chegam anos depois, quando a poeira baixou e a estrela está pronta para falar. Hoje, aos 60, Keanu Reeves revela os bastidores. Esta é a história de Matrix, a que você pensou que conhecia e a que nunca te contaram. Quando Matrix estreou em março de 1999, o cinema estava numa encruzilhada. O final dos anos 90 foi dominado por blockbusters de alto conceito e pela primeira onda de espetáculo gerado por computador, filmes como Armageddon, Godzilla e A Ameaça Fantasma. Mas nada preparou o público para o que dois cineastas pouco conhecidos de Chicago estavam prestes a desencadear. Lana e Lily Wachowski, então creditadas como Os Irmãos Wachowski, tinham convencido a Warner Bros. A financiar um roteiro audacioso de ficção científica sobre realidade simulada. Filmado principalmente em Sydney, Austrália, com um orçamento de cerca de 63 milhões de dólares, o filme não era esperado para desafiar normas culturais. Era, no papel, apenas mais uma aposta de estúdio. Então, o trailer foi lançado. O público vislumbrou rebeldes de preto desviando de balas, a realidade falhando de maneiras impossíveis e uma promessa enigmática. Infelizmente, ninguém pode dizer o que é a Matrix. Tem que ver por si mesmo. No fim de semana da sua estreia, o boca a boca explodiu. O filme arrecadou mais de 460 milhões de dólares em todo o mundo, conquistando 4 prêmios da Academia pelo seu brilho técnico. Mas os números contam apenas parte da história. Matrix não apenas fez sucesso, ela remodelou o cinema. A sua linguagem visual, de sequências bullet time a coreografias wire-fu do cinema de Hong Kong, tornou-se logo icônica. Hollywood correu para imitá-la, gerando uma onda de imitadores de Charlie's Angels a Equilibrium. Mais importante, explorou as ansiedades do novo milênio. O medo do Y2K pairava. A tecnologia acelerava mais rápido do que as pessoas podiam compreender. Perguntas sobre inteligência artificial, vigilância e autonomia humana pareceram subitamente urgentes. As Wachowskis haviam cristalizado esses medos numa narrativa mítica sobre despertar de uma falsa realidade. E no centro de tudo isso estava Keanu Reeves. Por anos, Reeves foi subestimado. Críticos o viam como inexpressivo, um ator surfista que, por acaso, alcançou o estrelato com Bill and Ted's Excellent Adventure e Speed. Ele havia suportado o ridículo por Drácula de Bram Stoker, sido ignorado por suas tentativas shakespearianas e parecia destinado à mediocridade. Mas Neo mudou tudo. A presença estoica de Reeves, seu comprometimento físico e sua vulnerabilidade silenciosa o transformaram no herói relutante perfeito. Ele não estava interpretando um papel. Ele encarnava uma pergunta. E se você descobrisse que sua vida inteira era uma mentira? O sucesso de Matrix lançou Reeves para uma nova órbita. Deixou de ser a piada, tornando-se o rosto de um movimento cultural. Fãs do mundo todo usavam casacos longos, citavam Morpheus e debatiam as camadas filosóficas do filme. Era sobre controle? Livre-arbítrio, identidade trans, tudo isso, porém, por mais que o filme brilhasse, o esplendor ocultava verdades mais profundas. Os estúdios controlavam a narrativa, repórteres focavam no espetáculo e Reeves era notoriamente reservado. Suas entrevistas eram gentis, evasivas, às vezes crípticas. Nunca revelou a dimensão completa de sua jornada pelo caos da produção, os sacrifícios físicos ou as revelações íntimas que guardava. Esse silêncio durou décadas, mas agora, aos 60 anos, Keanu Reeves finalmente começa a contar sua versão. A história de Matrix não é apenas sobre avanços visuais ou a glória da bilheteria. É sobre o custo humano, as lutas ocultas e as verdades que só o homem no centro poderia revelar. Na superfície, The Matrix parecia sem esforço. As lutas fluíam como líquido. A câmera congelou balas no ar. E Keanu Reeves, vestido em couro preto e óculos espelhados, parecia ter nascido para o papel de Neo. O público viu perfeição polida. Not so
O que eles não viam era o quão frágil aquela perfeição realmente era. Meses antes de a produção começar, o corpo de Keanu já estava em rebelião. 2 hérnias de disco o haviam deixado incapaz de mover as pernas sem uma dor lancinante. Às vezes, ele mal conseguia andar. Os médicos disseram-lhe que a cirurgia era necessária, mas a recuperação poderia afastá-lo por meses, tempo que um blockbuster não podia se dar ao luxo de perder. Os executivos da Warner Bros. Se prepararam para o desastre. Mesmo assim, Reeves insistiu em seu treinamento. Todas as manhãs em Sydney, ele mancava até o dojo de Yuen Woo-ping com um colar cervical e passava horas tentando chutes que seu corpo simplesmente se recusava a executar. Carrie-Anne Moss lembrava-se da cena vividamente. Ele mal conseguia levantar a perna no início, mas continuava a aparecer dia após dia sem reclamar. A máscara de invencibilidade começara a rachar, embora apenas para quem estivesse perto o suficiente para ver. E então veio o segredo. Os Wachowskis eram ferozmente protetores do seu roteiro. Poucos fora do elenco principal o tinham lido na íntegra. Reeves recebeu pilhas de livros de filosofia, simulacros e simulação de Baudrillard, textos budistas, até fragmentos de evangelhos gnósticos. Os diretores disseram-lhe para absorvê-los, mas não esperar respostas. Para um ator há muito zombado como superficial, isso foi avassalador, mas Reeves mergulhou de cabeça. À noite, ele enchia cadernos com perguntas. Se nada é real, como sabemos que existimos? Se a escolha é ilusão, o destino é menos que isso? Seus diários pessoais viraram o solo de onde a intensidade silenciosa de Neo brotaria. Enquanto isso, a produção era um caos. A Warner Bros., não convencida da visão dos Wachowskis, os obrigou a criar storyboards para quase cada quadro. Medos orçamentários pairavam sobre o set. Membros da equipe sussurravam que o estúdio poderia interromper as filmagens no meio. Para Reeves, a contradição era enlouquecedora. Publicamente, ele era retratado como o salvador da humanidade. Em particular, ele temia que o projeto todo ruísse antes que o público visse um frame. Então, veio o frio. As cenas encharcadas pela chuva, especialmente a luta no metrô e os resgates nos telhados, exigiram horas sob aguaceiros artificiais. A água estava gelada, com alta pressão encharcando as fantasias que grudavam na pele dos atores. Após inúmeros takes, os dentes de Reeves batiam incontrolavelmente. Ele cerrava os lábios entre as falas para esconder os tremores. Seu corpo clamava por calor, mas o mundo via apenas Neo, calmo e sereno, dobrando as regras da física, e mesmo assim, ele nunca saiu do personagem. Lawrence Fishburne, mais tarde, afirmou: ele era um verdadeiro guerreiro, tinha todas as razões para desistir, mas jamais o fez. Para a equipe, Reeves era uma âncora silenciosa. Para o público, ele parecia intocável, mas a verdade escondida sob camadas de silêncio era a exaustão, lesão e o peso esmagador da expectativa. Esta era a máscara. A Matrix apresentou uma mitologia impecável de heróis invencíveis. O estúdio vendeu um Keanu inquebrável, e o próprio Reeves, sempre humilde, recusou-se a quebrar a ilusão. Ele carregava a dor em particular, vestindo a dignidade como uma armadura. Mas o tempo tem o seu jeito de revelar as máscaras. Com a aproximação das sequências, as pressões só se multiplicaram. Warner Bros. Queriam mais ação, mais espetáculo, apostas mais altas. Os Wachowskis queriam aprofundar a filosofia, e os atores, exaustos do primeiro filme, enfrentaram anos de treinamento implacável. Reeves, leal aos seus diretores, nunca se manifestou. Ele protegeu a história, mesmo enquanto ela o consumia. Só agora, aos 60, ele Começou a descrever como realmente se sentia, a mistura de admiração e pavor, a sensação de fazer parte de algo monumental, mas quase insuportável. Eu era grato, ele admite, mas era punitivo. Todo dia parecia outro teste. Você continuou porque tinha de. A máscara rachou, mas nunca se partiu por completo. E é por isso que a verdade dele importa agora, pois o que o público viu foi um Messias. O que Reeves viveu foi a sobrevivência, e essa sobrevivência prepara o palco para as revelações que virão. Keanu Reeves já carregava mais do que o público jamais imaginou. Muito antes de ele se tornar Neo, seu corpo lutava contra ele. As 2 hérnias de disco no pescoço não eram meros inconvenientes. Eram lesões debilitantes que o deixaram com dormência nas mãos e um formigamento constante na espinha. A maioria dos atores em Hollywood teria recuado, se recuperado e lutado para voltar mais tarde. Mas Reeves sabia que não tinha esse luxo. As Wachowskis deixaram claro que a visão delas dependia dos atores realizando suas próprias lutas.
E isso não seria mais um filme de ação montado por dublês e especialistas. A filosofia de Matrix exigia autenticidade, que cada golpe e defesa viesse de quem encarnava o papel. Para Reeves, isso era um presente e uma maldição. A cada treino com a lendária equipe de dublês de Yuen Wu-ping, ele era lembrado de seus limites. A princípio, não conseguia levantar a perna acima do quadril. Chutes altos, essenciais à coreografia marcial, pareciam impossíveis, mas ele recusou desculpas. Ele trabalhou através da dor, alongando-se, chutando, caindo e voltando de novo. Horas se passaram em repetição, até que seu corpo, lenta e dolorosamente, começou a obedecer. Carrie Ann Moss, mais tarde admitiu que ficou chocada com sua persistência. Ele não deveria ter sido capaz de fazer o que fez, ela disse. Lawrence Fishburne expressou o mesmo sentimento. Ele não falava sobre o assunto, não reclamava de nada, apenas trabalhava duro. Quando as câmeras começaram a rodar, Reeves já havia se completamente transformado. Ele ainda sentia muita dor. Cada chute vinha com uma pontada de dor, mas ele a escondia. Na tela, ele parecia fluido, confiante, quase sobre-humano. Na realidade, cada movimento era conquistado com agonia. O impacto foi enorme. A luta no dojo com Morpheus, uma das cenas mais reprisadas do cinema moderno, não era só coreografia. Era Reeves provando a si mesmo e ao mundo que podia encarnar o escolhido, apesar dos limites físicos. Sua dor tornou-se parte da performance, moldando a quietude, a contenção, a concentração gravada em seu rosto, e ele nunca falou sobre isso. Por anos, a lesão foi um detalhe sussurrado entre a equipe, desconhecido do público. O mito de Neo permaneceu intacto enquanto Keanu suportava as cicatrizes em silêncio. O que isso realmente mostra é que o mito de Neo não era apenas cinematográfico. Foi vivido no próprio corpo de Reeves. A performance que os fãs celebraram foi, de fato, o produto de um sofrimento silencioso. As Wachowskis não entregaram ao elenco um roteiro padrão. Elas entregaram-lhes um labirinto intelectual. Nos ensaios em Sydney, Reeves e colegas receberam listas de leitura que pareciam mais um seminário de pós-graduação do que um pacote de filme. Simulacros e simulação de Jean Baudrillard. Koan Zhang feitos para quebrar a lógica. Os escritos de pioneiros cyberpunk como William Gibson. E até fragmentos de textos gnósticos que falavam de realidades falsas e conhecimento oculto. Para muitos atores, isso seria avassalador, mas para Reeves, que já era uma alma calma e contemplativa, virou uma obsessão. Ele começou a escrever um diário todas as noites, rabiscando pensamentos sobre ilusão, identidade e controle. Uma entrada, lembrada em entrevistas, questionava: se a escolha é ilusão, a submissão é liberdade? Não eram só divagações acadêmicas, eram as sementes do personagem de Neo. No set, Reeves ganhou a reputação de filósofo. Colegas de elenco o lembravam chegando com passagens destacadas, ávido por discutir o sentido antes de vestir o figurino. Moss brincou que Keanu já vivia em Matrix antes das câmeras rodarem. Os Wachowskis incentivavam isso. Não estavam só criando um espetáculo de ação. Queriam que os atores acreditassem no mundo que habitavam. E Reeves o fez. Ele absorveu a filosofia até que se tornasse sua segunda natureza. Suas pausas silenciosas, seus olhares assombrados, sua entrega contida, tudo foi moldado pela imersão em ideias maiores que ele mesmo. O impacto foi profundo. Críticos que antes o descartavam como inexpressivo, agora viam profundidade. Seu Neo não era chamativo nem teatral. Ele era introspectivo, buscando, lutando com questões que pareciam consumi-lo. A filosofia que ele abraçava fora do set irradiava pela atuação no set, dando ao público a sensação de que Neo não estava atuando, ele estava despertando. O que isto mostra é que Matrix não era apenas um filme. Era um experimento de filosofia com Reeves como estudante e recipiente. A verdade que ele carregava não era apenas sobre desviar de balas. Era sobre confrontar a ilusão da própria realidade. As Wachowskis tinham uma visão, mas Hollywood nem sempre acreditou nela. Em meados dos anos 90, os executivos da Warner Brothers estavam céticos de que dois cineastas relativamente inexperientes conseguissem realizar um filme de ficção científica tão denso, tão filosófico e tão caro. Para eles, The Matrix era arriscado, uma aposta cerebral numa época em que o público corria para filmes de desastre e comédias. Então, os Wachowskis vieram armados. Eles contrataram o artista de quadrinhos Geoff Darrow e o gênio do storyboard Steve Scrooge para ilustrar quase cada quadro do filme. Os storyboards eram tão elaborados que pareciam uma graphic novel. Execute
Dizem que se sentavam em salas folheando página por página o filme como se já existisse. Essa era a única forma de os Wachowskis conseguirem o financiamento de que precisavam. Keanu Reeves observou essa tensão se desenrolar. Ele não era apenas um ator parado na frente da câmera. Ele foi testemunha das batalhas pela liberdade artística nos bastidores. Ele viu como cada efeito, cada tangente filosófica tinha que ser justificado a uma corporação preocupada apenas com o retorno do investimento. Os Wachowskis conquistaram algumas vitórias. Eles preservaram sua visão radical, da filosofia aos efeitos de bullet time que mudariam o cinema para sempre. Mas os compromissos eram constantes. Cenas foram reescritas para otimizar o orçamento, os cronogramas de filmagem apertaram, o peso da expectativa crescia. A resposta de Reeves foi alinhar-se não com o estúdio, mas sim com a equipe. Quando a Warner Bros. Mais tarde, com uma oferta lucrativa de participação nos lucros, Reeves teria redirecionado milhões de seus ganhos para garantir a devida compensação aos departamentos de efeitos especiais e figurino. Para ele, o milagre de Matrix não eram os executivos do estúdio. Eram os artesãos que construíram mundos de chuva, luz e código verde. Essa escolha cimentou sua reputação. Numa indústria marcada pelo ego, Reeves era a estrela que doava dinheiro. A equipe sussurrava sobre sua humildade. Jornalistas depois o celebravam como o mais legal de Hollywood. Mas essas escolhas não foram aleatórias. Foram forjadas no cadinho do conflito de estúdio. Isso mostra que Reeves não era só um passageiro na máquina. Ele era um guardião discreto da justiça contra a erosão corporativa da arte. O sucesso traz pressão. Depois que Matrix se tornou um fenômeno global, a Warner Bros. Exigiu mais. As irmãs Wachowski concordaram em expandir a história em duas sequências, Reloaded e Revolutions, para serem filmadas consecutivamente em Sydney e Oakland entre 2001 e 2003. A escala era sem precedentes. Reloaded apresentou a infame perseguição na autoestrada, uma sequência que exigiu a construção de uma rodovia inteira do zero numa base naval abandonada. Revolutions encenou a batalha climática entre Neo e o agente Smith num cenário encharcado pela chuva que consumiu meses de produção. Para Reeves, o preço foi brutal. O treino intensificou, o trabalho com cabos tornou-se mais exigente, a filosofia tornou-se mais abstrata, e o público, preparado para a perfeição, esperava que um raio caísse 2 vezes. Parecia correr uma maratona em ritmo de sprint, Reeves admitiu mais tarde. Cada dia se fundia em mais um teste de resistência. As críticas foram mistas. Alguns críticos louvaram a ambição, outros acusaram as sequências de desmoronar sob o próprio peso. Fãs debateram sem parar se a complexidade da história enriqueceu ou arruinou a franquia. Apesar de tudo, Reeves nunca vacilou. Ele defendeu as Wachowskis publicamente, recusando-se a desmerecer a visão que elas tinham. Mas, em particular, o peso o corroía por dentro. Ele se perguntava se não teria ficado preso no exato tipo de sistema contra o qual os filmes alertavam. Uma máquina que exigia uma produção incessante, indiferente ao custo humano. Ele ainda era Neo, mas às vezes se sentia mais Thomas Anderson, um funcionário exausto tentando cumprir metas impossíveis. O impacto permaneceu muito depois que as câmeras pararam. Reeves levou a fadiga, lesões e perguntas para o próximo capítulo de sua carreira. O que isto mostra é que o sucesso cinematográfico pode se transformar numa armadilha onde até a vitória parece outra jaula. Por mais de 2 décadas, Keanu Reeves manteve seu silêncio. Ele deixou os filmes falarem por si mesmos, deixou a mitologia de Neo eclipsar a fragilidade do homem que o interpretou. Fãs especulavam. Jornalistas pressionaram, mas Reeves, conhecido por sua privacidade, ofereceu pouco mais que sorrisos gentis e gratidão vaga. Agora, aos 60, ele finalmente começa a falar abertamente, e o que ele revela é tanto mais simples quanto mais profundo do que qualquer um esperava. Ele admite que Matrix o mudou, mas não só como os fãs imaginaram. Não foi só sobre a transformação de carreira ou a elevação de surfista inexpressivo à estrela de ação filosófica. Tratava-se do preço físico e emocional que ele pagou. Ele descreve treinar enquanto seu corpo gritava, realizar acrobacias enquanto sua coluna ainda cicatrizava, e enfrentar uma exaustão tão profunda que por vezes esquecia qual era o dia. Eu era grato, disse ele num raro momento de franqueza, mas era punitivo. Para Reeves, os filmes não eram simplesmente um trabalho, eram um calvário. Cada chute, cada fala tornou-se um pequeno teste de resistência. Cada dia no set borrava a linha entre o real e o
papel na realidade. Neo estava descobrindo que seu mundo era uma ilusão. Keanu estava descobrindo o quanto um corpo humano pode aguentar antes de quebrar. O que torna essa revelação impressionante não é que Reeves tenha sofrido, isso é comum no cinema de ação, mas que ele escolheu o silêncio por tanto tempo. Ele se recusou a minar o mito quando mais importava. Só agora, com distância e perspectiva, ele se sente livre para revelar o que foi preciso para manter a máscara intacta. A verdade, ele insiste, é que Matrix não foi um brilho sem esforço, foi trabalho, foi sacrifício. Foi um compromisso além da razão. Ele admite que duvidou de si mesmo, duvidou se conseguiria incorporar a filosofia, duvidou se as sequências se manteriam coesas, e ainda assim, ele permaneceu. Ele resistiu. O impacto da sua honestidade é poderoso. Isso reformula a franquia não como uma história de invencibilidade cinematográfica, mas como uma história de resistência frágil. Neo pode ter sido o escolhido, mas Reeves era simplesmente humano, sofrendo, lutando e escolhendo continuar. E talvez essa seja a maior revelação. Ao reconhecer a dor, Reeves permite que o público o veja não como um messias impecável, mas como um homem que sobreviveu a um calvário. A sua humanidade aprofunda a mitologia, fazendo os filmes ressoarem não apenas como ficção científica, mas como um testemunho. O que isto mostra é que a revelação mais poderosa não é sobre códigos ocultos ou profecia, é sobre honestidade. E aos 60, Keanu Reeves finalmente a entregou. Então, depois de toda a especulação, qual é a verdade que Keanu Reeves finalmente se permite partilhar? Não é uma reviravolta chocante enterrada no Código Verde. Não é uma conspiração sobre os Wachowskis, nem uma traição secreta do estúdio. É algo mais silencioso e, à sua maneira, muito mais profundo. A verdade é que Matrix exigiu tudo dele, seu corpo, sua mente, seu espírito, e ele entregou tudo, mesmo quando quase o destruiu. Reeves admite que não se moveu com facilidade nas cenas de luta, como o público pensava. Ele lutou com dores lancinantes de uma coluna lesionada, suportou uma exaustão profunda após meses de treino. Ele atravessou noites encharcadas, que o deixaram tremendo e entorpecido, e carregou tudo em silêncio, nunca deixando o público ver a fragilidade da ilusão. Aquele silêncio não era covardia, mas sim devoção. Uma devoção profunda ao filme, devoção à visão criativa dos Wachowskis, devoção a toda a equipe que trabalhou incansavelmente ao lado dele, cujos sacrifícios, muitas vezes, passavam completamente despercebidos. A verdade de Reeves é que Matrix não foi só uma fuga para o espetáculo, mas um cadinho de resistência onde todos no set tiveram que decidir o quanto estavam dispostos a dar. E o Reeves deu tudo de si. Quando você olha para trás, para aqueles momentos icônicos, a luta no dojo, o desvio das balas, a batalha final encharcada pela chuva, é fácil ver apenas a coreografia. Mas agora, sabendo o que Reeves revela, você enxerga algo mais. Você vê um homem que empurra os limites do próprio corpo, silenciosamente se esforçando para encarnar um mito. A linha entre o ator e o personagem se confundiu. Neo lutou contra a ilusão da Matrix. Keanu lutou contra a ilusão de invencibilidade. Ambos confrontaram sistemas que buscavam controlá-los. Ambos emergiram marcados, mas vitoriosos. Para Reeves, a revelação não é sobre expor segredos, é sobre reconhecer o custo. Essa arte, a arte que transforma o mundo, não vem sem dor. Ele permaneceu em silêncio por anos porque não queria apagar a magia. Mas aos 60, a distância permite a honestidade. E a honestidade, finalmente, nos permite ver Matrix não apenas como um filme marcante, mas como uma história humana de resistência. A verdadeira revelação não é sobre máquinas, código ou profecia, é sobre sacrifício. E é sobre um homem que carregou o peso de um mundo nas costas. Silenciosamente, humildemente, até que o mundo estivesse pronto para entender. Quando a poeira baixou após a trilogia, uma coisa era inegável. Matrix havia alterado para sempre o DNA do cinema. O filme original está agora preservado na Biblioteca do Congresso por seu valor cultural e estético. Cineastas de Christopher Nolan aos irmãos Russo o citam como influência. Mesmo 20 anos depois, o Código Verde ainda pisca em trailers, videoclipes e campanhas de moda. Mas as consequências para aqueles que o fizeram foram muito mais complicadas. Para as Wachowskis, a trilogia foi tanto um triunfo quanto um fardo. Elas provaram que Hollywood estava errada, consolidaram-se como cineastas visionárias e conquistaram um lugar permanente na história da cultura pop. Mas também atraíram muitas críticas.
As sequências, ambiciosas e densas, dividiram o público. Alguns as acusaram de perder o fio da narrativa. Outros defenderam os filmes como épicos incompreendidos. As próprias Wachowskis, notoriamente reservadas, afastaram-se dos holofotes, aparecendo apenas para projetos específicos. O seu legado, no entanto, permanece ligado ao mundo que criaram em 1999, um mundo que continua a provocar debate filosófico. Carrie-Anne Moss teve sua carreira para sempre marcada por Trinity. O papel foi inovador, uma heroína de ação que não era nem ajudante nem donzela, mas uma parceira igual. Moss abraçou-o, embora tenha admitido mais tarde que encontrar papéis de igual profundidade era difícil. Ainda assim, Trinity lhe deu um lugar imortal na tradição da ficção científica. Morpheus, de Lawrence Fishburne, tornou-se arquétipo, mentor, profeta, líder. Embora ele não tenha retornado para The Matrix Resurrections em 2021, sua influência permaneceu. Sua voz retumbante e presença enigmática permaneceram sinônimos de sabedoria no jargão da cultura pop. E então havia Keanu Reeves. Para ele, o impacto foi profundamente pessoal. A Matrix o catapultou a um novo patamar de estrelato, mas ele carregava não só a fama, como o cansaço. Matrix Resurrections marcou Keanu Reeves, e a recuperação não foi simples. Em entrevistas no início dos anos 2000, ele parecia exausto, evitando os holofotes. Fez projetos menores como A Scanner Darkly e Thumbsucker antes de se afastar lentamente dos grandes espetáculos. Fãs se perguntavam se ele estava recuando, mas Reeves estava apenas se reagrupando. Quando John Wick estreou em 2014, o público de repente percebeu que ele estava de volta, não como Neo, mas como algo tão duradouro quanto. Os filmes de Wick ecoavam Matrix no estilo. Coreografia elegante, subtons existenciais, um herói relutante arrastado de volta à violência. Não foi por acaso que os coordenadores de dublês de The Matrix, Chad Stahelski e David Leitch, foram os arquitetos do renascimento de Wick. A lealdade de Reeves para com a sua equipe havia dado a volta completa. Aqueles que outrora treinavam ao seu lado em dojos exigentes de Sydney, agora o apoiavam como diretores do seu grande retorno. E quanto ao próprio Matrix? Em 2021, Lana Wachowski retornou com Matrix Resurrections. Reeves, agora com 50 anos, reprisou Neo. O filme polarizou, elogiado por uns como meta-comentário ousado e por outros desnecessário. Para Reeves, porém, foi uma chance de revisitar o papel com sabedoria. Ele abraçou a nostalgia, a filosofia e o reencontro com Moss, reconhecendo que o filme não era para todos. Era sobre amor, disse ele simplesmente. Aos 60, Keanu Reeves agora fala com gratidão. Ele reconhece o pesado custo, mas o enquadra como parte de um presente maior. Hylos. Isso mudou a minha vida, ele reflete. Ele já não se esquiva da dor, mas também não se arrepende. Para ele, Matrix é cicatriz e bênção, algo que ele sempre carregará. Então, o que realmente aprendemos com a honestidade tardia de Keanu Reeves sobre Matrix? Aprendemos que revoluções cinematográficas não vêm embrulhadas para presente. Elas são forjadas com risco, suor e sofrimento particular. O mundo impecável que o público viu em 1999, a chuva de código verde, o balé de balas, o Salvador de couro preto, não foi algo fácil. Foi erguido sobre os ombros de um homem que se recusou a render-se, mesmo quando seu corpo e sua mente lhe diziam para parar. A revelação de Reeves reformula o mito. A Matrix não é apenas sobre mundos simulados ou quebra-cabeças filosóficos. É também sobre a resistência de um único ator que encarnou seus temas em tempo real. Ele estava preso na dor, empurrando contra forças maiores que ele, duvidando do caminho a seguir, mas ainda escolhendo acreditar. Essa não é apenas a história de Neo. Essa é a história de Keanu. E, talvez seja por isso que os filmes ainda ressoam. O público sente algo autêntico por trás do espetáculo. Eles não estavam apenas vendo truques de CGI ou coreografias de dublês. Eles estavam vendo um homem encarnar o custo do despertar, a coragem de continuar lutando e a humildade de permanecer em silêncio até o momento certo. Agora, aos 60, Reeves finalmente revelou a verdade, que por trás de todo mito existe um ser humano, marcado mas inquebrável. E essa é a lição que vale a pena levar. Então agora, você ouviu. A verdade sobre Matrix não estava escondida no código. Estava escondido no próprio Keanu Reeves. A sua dor, o seu sacrifício, a sua honestidade, esses eram os verdadeiros segredos revelados apenas com o tempo. Mas aqui está a pergunta para você.
Saber o que Reeves suportou torna esses filmes mais poderosos ou muda a forma como os vê? Deixe seus comentários. Vamos conversar sobre isso. E se esta análise aprofundada lhe deu uma nova perspectiva, compartilhe com alguém que ainda debate as sequências. Inscreva-se para mais verdades ocultas de Hollywood e fique ligado, porque as histórias por trás dos ícones nunca são tão simples quanto parecem.